Olá, você se move por fé ou por dúvida? Parece que, na verdade, a fé e a dúvida se contrapõem o tempo todo. São antagônicos ou valores antagônicos que não se encontram. Na verdade, dependendo da ótica, a dúvida pode ser inclusive uma bênção. Por exemplo, quando uma criança indaga a respeito de alguma coisa, automaticamente, ao indagar, ao perguntar, ao questionar, ela cresce, ela amadurece em termos de conceitos, de valores, e ela aprende e apreende o mundo e consegue se relacionar melhor com o mundo a partir das dúvidas que são sanadas. E as dúvidas, então, contribuem para o melhor desenvolvimento desta criança. A dúvida também pode te ajudar em outros aspectos. Por exemplo, na própria ciência, as grandes descobertas, elas estão em cima de responder dúvidas, questionamentos, interrogações. E quando respondidas essas dúvidas, temos grandes descobertas como vacinas para algumas doenças. Mas a dúvida, ela também pode se configurar como um câncer na vida de uma pessoa, em especial no quesito vida espiritual. A Bíblia diz, no livro de Tiago, há uma expressão muito forte, Tiago capítulo 1, versos de 5 a 8, um texto muito forte a respeito desse assunto que diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Essa é uma advertência de Tiago a respeito de alguns temas. Aqui é tocado na questão sabedoria, fé, e especialmente quero destacar a questão dúvida. E é sobre a dúvida que eu quero falar brevemente com você. Quando eu olho para pessoas que vivem nesse campo da dúvida, eu olho para pessoas estacionadas, enraizadas em estágios da sua vida, sem avançar para lugar algum. Pessoas que duvidam, por exemplo, estão namorando e ficam noivos e passam 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos e não se casam, porque ainda tem dúvida sobre aquela pessoa com a qual convive talvez já há 12, 13 anos. Se não sanaram as dúvidas ao longo de 12 anos, imagino que não vai ser o resto da vida que vai resolver a sanar. Na verdade, não é que o outro impõe dúvida, é que esta pessoa ela é desconfiada demasiadamente para dar crédito a alguém. E ela então não avança no relacionamento, não constitui casamento nem família, porque ela vive com muitas dúvidas. Pessoas que estão estacionadas na vida financeira, porque duvidam o tempo todo sobre, por exemplo, o seu potencial, ou mesmo sabendo o seu potencial, duvidam da empresa em que estão engajados, e aí não sabem muito sobre o futuro, portanto não dão o melhor de si, não se realizam profissionalmente, porque estão ameaçados pela dúvida o tempo todo, acreditando que a qualquer momento a mesa vai virar e ele vai estar no desemprego, vai estar na rua. E de forma geral, a dúvida pode então trazer vários prejuízos. Mas eu quero falar de um prejuízo maior, que é vida com Deus, vida espiritual. Todos nós sabemos, de algum jeito, mesmo não tendo entrado numa igreja, nem lido a Bíblia, que há algo para além desta vida. Por mais que você não possa afirmar o que vem após a morte, todos nós temos uma certeza, ou pelo menos a grande maioria tem uma certeza, e às vezes uma dúvida. Será que tem vida após a morte? E se tem, como é que vai ser isto? E toma uma postura de, diante da dúvida, não tomar nenhuma decisão sobre essa questão, por exemplo. O outro assunto é Cristo, relacionar-se com Jesus, vida com Deus, procurar uma igreja, procurar frequentar uma igreja, exercitar a sua fé, estar em comunhão com outros irmãos, e ele então está cheio de dúvidas. Dúvidas, por exemplo, algumas pequenas, será que eu vou dar conta de parar de fumar? Vou dar conta de parar de beber? Será que eu vou dar conta de caminhar nos valores daquela comunidade espiritual, daquela igreja? E ele então é tomado por dúvidas e ele fica sempre em cima do muro, em todos os sentidos. Mas o pior momento é quando ficamos em cima do muro
quando o assunto é ou está em questão tomar a decisão ao lado de Jesus. Não podemos nos enganar. A religião em si, ela pode até cooperar no que diz respeito a valores morais, éticos e até políticos, mas quando o assunto é eternidade, paz de verdade, vida eterna, aí a religião pouco nos ajuda, porque a Bíblia diz, e é Cristo que declara, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, em absoluto, pode ir ao Pai senão por Ele, por Jesus. A Bíblia ainda diz que Ele é o mediador entre Deus e os homens, o único mediador entre Deus e os homens. Se queremos chegar a Deus, nós vamos passar por Jesus. Então a Bíblia nos chama a atenção para uma tomada de decisão, de entrega, genuína entrega da nossa vida a Cristo. E eu não estou falando aqui de uma igreja, de um rótulo, de uma bandeira, mas de relacionamento com o Filho de Deus, aquele que amou e que se entregou no Calvário por mim e por você, para que pelo sacrifício dele pudéssemos ser perdoados, sarados, transformados e ter o direito da vida eterna. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantas pessoas estão em cima do muro? Porque têm muitos medos, muitas dúvidas. Não creio que você vai muito longe se guiando por dúvidas, mas sim por fé. E no campo espiritual, talvez você não consiga muitas certezas até que se entregue pela fé a Deus. É bem provável que você vasculhe na igreja, numa Bíblia, na Escritura Sagrada, de forma geral, e tentando encontrar respostas para as suas dúvidas. Mas quer uma coisa? Uma boa informação? Todas as dúvidas que os apóstolos tiveram foram sanadas caminhando com Jesus. Pedro, Tiago, João e todos os demais apóstolos tiveram suas dúvidas sanadas enquanto caminhavam com Jesus, enquanto experimentavam viver com Cristo e em Cristo. Se você quer, na verdade, um bom conselho, e é um conselho bíblico, não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje e agora. Estou me referindo a uma tomada de decisão ao lado de Jesus. As pessoas confundem muito esta questão, porque acreditam que tomar uma decisão ao lado de Jesus, se entregar a Jesus, é necessariamente firmar uma aliança com uma igreja. Não é isto. A igreja pouco nos ajuda quando o assunto é aliança com Deus. Ela apenas entra no cenário mais amplo, mas tudo começa quando entre você e Deus, é firmada uma aliança e você entrega a sua vida para Jesus. Aí a igreja aparece como consequência desta aliança. Caso contrário, a igreja pouco vai te ajudar. Eu sei que existem muitas pessoas em cima do muro, sobre vários aspectos, em várias áreas, e muitas estão em cima do muro quando o assunto é vida com Deus. Olha, a Bíblia não é um livro de matemática, nem de ciência, não é um livro que está pautado em lógicas humanas, não é um livro de filosofia, nem de história, é um livro de fé. Ou cremos ou nada nos servirá daquilo que aqui está escrito. Vida com Deus é por fé. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E se ele recua, ou seja, recua da fé, o Senhor diz, eu não tenho prazer nessa pessoa. Porque nada acontece até que você se entrega pela fé. As dúvidas vão sendo sanadas enquanto ama a Deus, enquanto sirva a Deus, enquanto caminho com Deus, na presença de outras pessoas que cooperam comigo. Aí sim a igreja entra em cena para te ajudar, para cooperar, a te fortalecer nesse propósito de buscar a Deus. Em cima do muro não é um bom lugar para ficar, nem quando o assunto é um relacionamento, vida profissional, nem quando o assunto é mudança de uma cidade, de um bairro, nem quando o assunto é fé, e principalmente quando o assunto é fé. Não duvide, porque se duvidamos, a Bíblia diz, seremos como a onda do mar. Olha só o que diz Tiago, vou repetir essa parte, e ela é extremamente relevante para a nossa reflexão aqui nesse momento. Diz assim, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, ou seja, dividido, é inconstante, olha aqui, em todos os seus caminhos. Se eu não tenho uma posição com Deus, se eu estou em cima do muro em relação à minha vida com Deus, vou repetir, não é vida com uma igreja, um rótulo, uma bandeira, é vida com Deus. Se eu estou em dúvida nessa minha relação com Deus, a Bíblia diz
que os meus caminhos, todos eles, serão inconstantes. Porque a base é a minha fé em Deus. Eu espero que você aprenda pela palavra, como eu também me proponho aprender, a não viver por dúvidas, mas a sair de cima do muro. Eu fiz isto há quase 20 anos atrás. Tomei uma posição com Deus e paguei para ver. E sabe o que eu posso dizer de notícia? Valeu a pena o que Deus me mostrou. Davi dizia, provai e vede que o Senhor é bom. Saia de cima do muro, arranque as dúvidas do seu coração, se entregue por fé e deixe Deus conduzir o seu caminho e a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.